No dia 20 de novembro desse ano, um coletivo chileno chamado Las Tesis fez uma performance em Valparaíso, no Chile. O Chile, como vocês sabem, está no meio agora de uma série de protestos contra o governo por causa da tremenda desigualdade social, mas nesse caso em particular, o que esse coletivo fez foi um protesto contra o patriarcado, contra o machismo e contra as violências contra as mulheres. Ou seja, a gente sabe que a violência contra a mulher, feminicídio, é um assunto muito grave, ainda mais em certos países latino-americanos principalmente, que tem uma cultura muito machista. E essa performance que elas fizeram foi gravada em vídeo, viralizou e passou a ser reproduzido também em vários países diferentes, em várias cidades do Chile também, em Santiago do Chile, foi feito depois em Paris, em Berlim, no Reino Unido, e hoje estava programado também fazer no Brasil. Ou seja, foi algo que se espalhou pelo mundo e é um protesto das mulheres contra uma cultura machista. Porque, na verdade, a violência contra a mulher, quando se torna de fato um ato contra a mulher, seja violência física, seja violência sexual, seja violência que leva à morte a uma mulher, isso parte de uma estrutura que é machista, de uma estrutura que é sexista e que tende a diminuir a mulher como se ela fosse inferior, como se ela fosse merecedora dessa violência. E o que elas disseram nessa canção, o refrão delas é que, na verdade, elas não têm culpa de nada. Não é a roupa que elas usam, não é onde elas estavam, não é com quem elas estavam. A culpa é de quem comete a violência. E, de certo modo também, e aqui tem uma progressão da letra da música, é o Estado também, são as estruturas sociais que permitem isso. Porque se um homem vai lá, comete um crime desse e depois sai livre, é inocentado, ou não tem nenhuma punição contra ele, você tem toda uma estrutura política e social que permite esse tipo de violência. E é interessante relacionar esse assunto aqui, essa performance desse coletivo, também, como disse, se espalhou pelo mundo, com um projeto de lei que foi apresentado ao Congresso na tentativa de combater a violência de gênero, combater a violência contra a mulher, mas que tem gerado reações controversas entre alguns grupos de defesa das mulheres. O projeto foi proposto pela Renata Abreu, do partido Podemos, e é um projeto que torna obrigatório o registro de violência contra a mulher no prontuário de atendimento médico na forma que especifica. Eu vou deixar aqui o link para vocês conferirem o projeto, mas basicamente o que ele diz é o seguinte: se uma mulher entrou num pronto-socorro, num hospital, vítima de violência de gênero, que o hospital e o médico têm a obrigação de compartilhar essa informação e avisar as autoridades policiais, para que seja investigado isso. E aqui entra o ponto controverso do assunto, porque pode parecer que é uma coisa boa, né? Você vai lá, uma mulher vítima de violência, vai para o médico denuncia, mesmo se a mulher não quiser denunciar. Então você vai lá tentar evitar esse tipo de crime, esse tipo de abuso, esse tipo de violência. Só que o que os grupos de defesa da mulher alegam é que, na verdade, isso vai piorar a situação da mulher. Porque primeiro a gente tem uma questão de bioética, uma questão filosófica, no fundo, de autonomia do paciente. Porque a relação entre paciente e médico é uma relação quase sagrada, podemos dizer assim. É uma relação de confiança. Se você for ao médico, ele tem, por dever médico, de manter o sigilo sobre a sua condição. Então, se uma mulher vítima de violência vai ao médico e ela não quer denunciar, o médico não pode forçá-la a fazer isso. Ele tem a obrigação de manter o sigilo da situação. E o que isso pode acarretar, por exemplo, é que uma mulher vítima de violência, ao saber que se ela for ao médico, o médico vai ter que denunciar isso para a autoridade, ela nem vai ao médico. Ela não vai se tratar, ela não vai se cuidar, ela vai evitar ir para o hospital, por exemplo. Porque muitas mulheres sabem que o parceiro dela é violento, é agressivo, que se ela for denunciar na polícia, por exemplo, que ela pode ser morta depois, que ela pode sofrer mais agressões, ou ela é dependente econômica dessa pessoa. Então, se ela for denunciar, ela vai pra rua, ela não tem onde morar depois porque o parceiro dela vai jogar lá na sarjeta. Ou é dependente psicológica, porque muitos relacionamentos abusivos começam num abuso psicológico. Não apenas abuso físico, mas é anterior a isso. Então, o que esses grupos de defesa da mulher defendem é que esse projeto de lei ele é, acima de tudo, uma violação da autonomia da mulher. A decisão dela individual de como proceder nesses casos. Que ela tem que decidir se ela quer denunciar ou não o parceiro por violência. Isso não vai proteger as mulheres, vai deixá-las mais fragilizadas, porque agora ela vai ficar nas mãos de outras pessoas que vão decidir por ela, de um médico que vai achar que é conveniente denunciar para a polícia porque ele decide por ela, e além disso vai pôr em risco a vida das pessoas, porque elas não vão mais ao médico. Se ela não quer denunciar, ela nem sequer vai chegar a ir ao hospital, porque ela sabe que assim ela vai se expor. E o mais estranho dessa história desse projeto, que é o projeto de lei 2538 de 2019, é que ele foi aprovado no Congresso e foi enviado para o presidente, foi enviado para a sanção presidencial do Bolsonaro. E a coisa mais estranha dessa história é que quando o Bolsonaro recebeu esse projeto para sancionar, ele vetou.
A gente costuma criticar aqui o Bolsonaro dizendo que ele nunca acerta, que ele erra em todos os aspectos, que ele é um zero esquerda, e de fato é, né? É um incompetente completo, é uma abominação nesse governo. Mas quando ele acerta numa situação como essa aqui, que ele veta isso aqui, porque ele diz o seguinte, aqui, olha, eu vou até ler aqui um trecho do veto do Bolsonaro. A proposta contraria o interesse público ao determinar a identificação da vítima, mesmo sem o seu consentimento, e ainda que não haja risco de morte, mediante notificação compulsória para fora do sistema de saúde, o que vulnerabiliza ainda mais a mulher, tendo em vista que, nesses casos, o sigilo é fundamental para garantir o atendimento à sua saúde sem preocupações com futuras retaliações do agressor, especialmente quando ambos ainda habitam o mesmo lar ou ainda não romperam a relação de afeto ou dependência. Então a gente vê um veto presidencial completamente legitimado de acordo com grupos de defesa da mulher, que é realmente de manter a autonomia da mulher, de protegê-la dessa exposição indesejada, ou seja, foi um acerto do Bolsonaro, voltou para o Congresso e o veto foi vetado. Então agora vai voltar para o presidente sancionar de novo esse projeto. O que a gente vê é uma preocupação de fato com essa questão ética mesmo, essa ética médica, né, de expor uma paciente a um risco maior ainda. De ela ir lá se tratar, de ela ir lá buscar ajuda por causa de uma violência, de uma agressão de um parceiro, ela ser exposta ainda mais. Ou seja, acima de tudo, a grande questão que envolve esse projeto é a autonomia da mulher. Se a luta das mulheres de poder controlar os próprios corpos, o próprio destino delas, elas também devem ser capazes de decidir o que elas querem fazer num relacionamento abusivo. Se elas vão denunciar para a polícia, se elas vão buscar algum tipo de ajuda. E não um médico, e não um funcionário de um hospital. E na verdade a questão é ainda mais profunda, porque envolve todos nós enquanto indivíduos mesmo. Você não quer que um médico tome uma decisão por você, de fazer alguma intervenção cirúrgica em você sem o seu consentimento. É o mesmo caso. Só que nessa situação, mais uma vez, são outros ditando o que as mulheres devem fazer. Como se elas não fossem capazes de fazer essa escolha. E aqui a gente retorna de novo a essa performance que a gente viu no Chile que se espalhou pelo mundo. Porque é justamente isso que elas estão falando. Que é uma sociedade que acha que pode escolher pela mulher. O que ela deve ser, como ela deve se comportar, como ela deve se vestir, onde ela pode ou não pode ir. E que se ela for vítima de alguma coisa é porque, de certo modo, ela mereceu. Ela pediu por isso. Inclusive, para concluir esse vídeo aqui, eu quero recomendar um documentário que eu assisti essa semana, bem interessante sobre esse assunto, que se chama Feministas, o que elas estavam pensando. Tem na Netflix e mostra a luta de mulheres nos anos 60 e 70 por direitos, por igualdade, por oportunidades iguais, os obstáculos que elas tiveram que enfrentar para poder obter algum tipo de visibilidade também na sociedade. É claro que eles falam particularmente do cenário americano, do mundo norte-americano, né? A revolução que houve nesse período nos Estados Unidos, embora muitos países do mundo ainda sejam bastante retrógrados nesse sentido, mas é interessante perceber quais eram as frustrações delas naquele momento, como elas agiram, como elas atuaram naquele cenário, e o que elas conquistaram também, e como elas percebem agora, tantos anos depois, quais foram as conquistas e as derrotas que elas sofreram no processo, né? Porque nem tudo é sucesso, né? Nem tudo é vitória. Então vale conferir esse documentário. É bem interessante. Eu quero saber se vocês acompanharam ali esse movimento no Chile, que começou no Chile pelo menos e foi se espalhando depois, né, das mulheres nas ruas fazendo essa performance. Eu deixar aqui no finalzinho do vídeo aqui alguns trechos da performance pelo mundo. O que você pensa sobre esse debate envolvendo esse projeto de lei agora, o PL 2538 de 2019, que torna obrigatório o registro da violência contra a mulher e denunciar isso para as autoridades? O que vocês pensam sobre isso? Sobre a crítica que se fez a isso também, né? E sobre a decisão do Bolsonaro de vetar isso, como eu disse, um dos raros acertos do Bolsonaro volta para o Congresso e é vetado o veto do Bolsonaro. E a preocupação em relação à perda de autonomia de si próprio, ou de si própria nesse caso. Você vai lá no médico para se tratar de uma violência e daí você sofre uma outra violência que é contra a sua decisão, sua capacidade de escolher o seu futuro. Se você quer denunciar ou não. Você é obrigado a fazer isso. E como isso pode prejudicar as mulheres também. O que você pensa sobre isso? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer. En nuestra definición será que no se dice. Es femicidio. Impunidad para mi asesino.
esta